Família investidora, hoje iremos bater um papo sobre aquele pensamento: quando é que devemos vender nossas ações? E não só isso, será que existe algum segredo para saber qual é o melhor momento para vendermos nossos ativos? Então já deixa aquele like se já gostou desse nosso tema. Ah, e também sem esquecer de se inscrever aqui no canal. Antes de mais nada, gostaria que você levasse uma ideia para a sua vida investidora. Lembre-se sempre dessa analogia. O mercado financeiro é como se fosse o oceano e as diversas crises do mercado seria como se fossem ondas que surgem e desaparecem com o tempo. Agora vem comigo, se formos seguir essa linha de raciocínio, você concorda que existem vários tipos de ondas, das mais gigantescas até as menores. Porém, há sempre uma coisa em comum entre todas elas. Independentemente do tamanho que elas tenham, uma coisa é fato: uma hora elas irão desaparecer. E você sabe o porquê? Simples, pois o oceano é mais forte que qualquer tipo de onda. O que o Renan quer dizer é o seguinte: que o mercado possui, a depender da época, as suas ondas de crises econômicas e crises sociais. Porém, analisando todas elas, geralmente não vão longe, porque o mercado é bem maior que as ondas que ele produz. Vamos ver alguns exemplos disso. A primeira grande crise do capitalismo, conhecida por muitos como a primeira grande onda, o pânico de 1873, precisou de mais ou menos 6 anos para que essa onda perdesse o seu impacto. Ou seja, as coisas se normalizaram em 1879. Em 1893, mais uma crise, dessa vez a chamada Grande Depressão Econômica, durando 4 anos, terminando somente em 1897. Depois, mais uma crise mundial do século XX, o Pânico de 1907, que neste caso levou 2 anos até as coisas começarem a se recuperar. Em 1914, chegamos na Primeira Guerra Mundial, durando 4 anos, e após esse evento, o mercado depois se normalizou. Já com relação à crise de 1929, essa durou um pouco mais, uma sequência de 20 anos de puro caos. No entanto, depois disso, adivinha? Tudo voltou ao normal. Em 1939 foi o início da Segunda Guerra Mundial, que teve duração de 6 anos. Agora, trazendo para o Brasil, também houve momentos de ondas fortes, como as ditaduras militares, crises do petróleo, tivemos períodos de hiperinflação, década de 80, ou a chamada década perdida. A gente teve crises das empresas.com, crise do subprime em 2008, governo Dilma e o Covid-19 mais recentemente. Só que, mesmo com tantas crises presentes ao longo de tantos séculos, existe nisso tudo sempre uma coisa em comum: as ondas sempre voltam para o oceano. O mercado sempre saiu vencedor, recuperando-se e entregando ainda mais rentabilidade aos investidores, se compararmos com os rendimentos antes mesmo das crises. Então cabe aquela reflexão: seria o caso investirmos nas crises tentando desesperadamente acertar os momentos em que a bolsa está nos pontos mais baixos? Pois só assim você vai ter as maiores rentabilidades? Ou faríamos aposta no oceano, com aplicações mensais, comprando ativos independentemente do preço, porque você sabe que no futuro o mercado sempre vai se recuperar. Tentar acertar momentos de recuperação do mercado é como se você estivesse em um eterno ciclo de apostas. Por exemplo, seria você viver em um momento de pessimismo e de uma emoção exacerbada, vendendo todo o seu patrimônio com medo de uma situação ainda pior e com isso perder todo o seu dinheiro. Como muito bem disse Warren Buffett, a maioria das pessoas se interessa por ações quando todo mundo está interessado. O momento de interessar-se é quando ninguém mais se interessa. Não se ganha dinheiro comprando o que é popular. No resumo, significa que, nos momentos em que todo mundo está vendendo seus ativos, diante de um forte pessimismo do mercado, com os preços caindo sem parar, a gente simplesmente mantém nossa racionalidade e continua comprando, pois o próprio ato de assumir a consistência de investimento
ao longo do tempo e mês a mês, sem vender os ativos, bem no meio de um pessimismo, vai garantir que a gente consiga abaixar o nosso preço médio ao longo do tempo e, com isso, garantir as maiores rentabilidades do nosso patrimônio. O grande intuito é não ficar tentando acertar o time do mercado ou o momento de recuperação. Para bater de vez o martelo, vamos te falar agora quais seriam os momentos para você vender as suas ações. O primeiro deles, necessidade. A vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Porque pode surgir situações na sua vida que vão exigir de você a venda de suas ações para lidar com os seus problemas. E vou ser bem sincero, isso é uma realidade de grande parte das pessoas que investem na bolsa buscando rentabilidade exorbitante. Uma coisa eu te digo, saber o básico do assunto é algo primordial, pois não podemos começar a investir, por exemplo, em renda variável, colocando mais dinheiro do que a gente pode perder. Antes de mais nada, é necessário ter uma reserva de emergência para casos imprevisíveis ou problemáticos da nossa vida. Lembre-se, nunca se esqueça de separar sempre um valor que está destinado a emergências. Segundo critério, fundamentos das empresas mudam com o tempo. Uma coisa é fato, quando você se interessa por alguém e acha essa pessoa tão incrível que te desperta uma vibe maravilhosa, significa que você identificou nela pontos mais positivos que negativos, não é mesmo? Com as empresas é a mesma coisa. Todas possuem um ponto negativo, porém os pontos positivos acabam vencendo e você acaba se interessando por aquela que é mais conveniente para você. É aí que esbarramos em um conceito chamado de fundamentos. Mas o que é isso? Fundamentos é o histórico de geração de resultados que uma empresa teve ao longo do tempo. Se ela aumentou o seu patrimônio, seus lucros, sua receita, se ela é um negócio que tem entregado um produto ou serviço que o mercado de fato aceita, são características que fazem o investidor analisar se uma empresa tem bons fundamentos ou não. Porém, nem tudo são flores. Talvez você descubra algumas coisas e aí esse seu casamento não faz mais sentido. Ou então pode acontecer também da pessoa que você tanto se encantou ter mudado, não fazendo mais sentido para você estar naquele relacionamento. No resumo, se aquela empresa que você investiu há muito tempo atrás não está sendo uma boa opção para o momento atual, então provavelmente ela não valeria mais a pena e por isso seria um caso de abrirmos mão dela. Terceiro critério, oportunidades valem dinheiro. Seria tudo aquilo que você deixa de ter quando você faz uma determinada escolha. Pensa comigo, você investe seu dinheiro em uma empresa específica e chega uma certa hora em que você percebe que essa empresa não tem mais rentabilidade interessante. Seja porque ela já chegou em um estado de grande maturidade institucional ou porque não consegue mais distribuir seus lucros para agregar valor para os acionistas na forma de crescimento de suas ações e devido a isso o retorno dos dividendos não te agrada como antigamente. Então provavelmente existirá outras opções de mercado para que você possa aplicar seu dinheiro com o intuito de encontrar melhores oportunidades. Agora vamos para o quarto critério, carteira de investimentos rebalanceada. Nesse ponto, cabe um foco maior na análise de quais ativos você terá em mãos para buscar boas valorizações. O objetivo aqui é você olhar de tempos em tempos como estará dividida a sua carteira. E claro, sempre ficando de olho nos momentos em que o mercado irá demonstrar um peso maior em um determinado ativo. Um grande exemplo disso é que no mês de março de 2022, a taxa Selic demonstrou um valor altíssimo, impactado pela inflação, aumento do barril do petróleo, guerra entre Ucrânia e Rússia. E qual seria a consequência disso para a sua carteira? Talvez um rebalanceamento em investimentos de renda fixa, por possuir rendimentos ligados a índice como o IPCA, por exemplo, que trouxeram aumentos significativos dos juros dentro do Brasil. No resumo, a configuração da sua carteira irá sempre mudar, dependendo da situação em que se encontra o mercado. No momento deste vídeo, mês de abril de 2022, acompanhamos desvalorizações fortes por parte de alguns ativos de renda variável,
Uma boa estratégia seria vender aqueles que se destacaram por apresentarem boas valorizações e comprar aqueles que se encontram em posições mais baixas no mercado, procurando sempre por momentos de boas oportunidades. E aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, ó: Tá bom, Josiano. E se eu vender meu ativo e ele continuar subindo? Não significa que eu terei perdido uma excelente oportunidade de ganhar mais dinheiro? Sim, concordo. Mas lembra daquilo que falamos sobre não tentar adivinhar os melhores momentos do mercado? Então, se você obtiver um lucro interessante para a sua carteira, já valeu muito a pena ter vendido o seu ativo naquele momento. E por fim, quinta forma, isenção do imposto de renda. Existe um benefício para os investidores que vendem ações com lucros abaixo de R$20.000 por mês, que garante a isenção de imposto sobre esse valor. E a nossa dica com relação a esse quinto momento é para aqueles que obtiveram lucros acima dos R$20.000 em ações. Raciocinem conosco. Imagine que você teve um lucro de R$40.000 em um determinado mês. E aí vem aquela pergunta: você prefere pagar impostos em cima de 40 mil ou de R$20.000? O esquema aqui é você vender por mês o valor de 20 mil em ações, com o objetivo de reduzir o valor dos impostos em cima dos seus lucros. E vou dizer uma coisa, um imposto caro esse nosso, viu? Enfim, e depois você poderá readquirir novamente aquele ativo por um preço mais atrativo. E claro, se você possuir ainda uma corretora que não cobra taxas, estaremos simplesmente limpando a nossa carteira dos impostos. Esperamos que você tenha gostado do assunto de hoje e das mais variadas dicas. Claro que não iremos parar de trazer assuntos interessantes como esse, então não se esqueça de se inscrever e de ativar de vez o nosso sininho. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até logo. O nosso sininho. Peraí, errei. Volta. De vez o nosso sininho. Errei. Chega! Os interessantes... Puta que pariu, Jesus. Tá assistindo? Não.